Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI, credenciado pela CVM e APMEC. Hoje nós vamos fazer um vídeo de análise da Sanepar e os últimos resultados da empresa reportados do primeiro trimestre de 2022. Se vocês ficarem com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Dê seu gostei para ajudar o canal a ser impulsionado, crescer, que está bem no início. Se inscreve no nosso canal também, segue a nossa página no Instagram. A gente está sempre fazendo análise. Tem alguns vídeos mais antigos fazendo algumas análises mais rápidas, um vídeo mais editado. Mas agora de um tempo para cá a gente vem fazendo vídeos um pouquinho mais longos, destrinchando o release de resultados, entrando em alguns casos nas DFPs, demonstrações financeiras padronizadas. Então a gente vai ver a Sanepar, que é uma empresa que tem uma gestão muito boa, passou por um processo aí que afetou o saneamento, né? Teve o Marco Civil do Saneamento, que pode afetar, como também pode beneficiar algumas empresas, a Sanepar é uma delas, e também teve a crise hídrica. E a gente vai acompanhar aí o release de resultados dos indicadores financeiros e operacionais da companhia. Então vamos lá. Release de resultados, primeiro tri de 2022. Vamos ver aqui, ó. Então a gente já vê aqui bem do início que a Sanepar está com uma margem EBITDA na mesma proporção praticamente que 2021, né? Mesma situação, basicamente. Teve uma leve variação aí. Mas tu vê que a margem operacional é muito forte, que a empresa consegue controlar os custos. Empresa dando lucro também, resultado financeiro controlado, e o lucro aumentou de um ano para o outro, no mesmo período. Aumentando de maneira operacional, né, quantidade de tratamento de água, de esgoto da companhia, inclusive esgoto é um nicho mais promissor com esse marco civil de saneamento. E como eu falei, dívida líquida muito controlada, dívida bruta também, 1,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Receita crescendo, acima da inflação, indicador muito interessante. Tem algumas empresas que teve crescimento da receita, a gente vê que teve um crescimento até em níveis percentuais inferior à inflação, desculpa. E uma emissão de debêntures para conseguir a captação de recursos, é até melhor para essas empresas que estão passando agora por queda, por conta dessa variação em migração de investidores de renda variável para renda fixa, acaba desvalorizando não só a ação, mas fundo imobiliário. Tem muitas críticas de alguns fundos realizando emissões com valor patrimonial abaixo do que realmente vale. E aí a Sanepar e algumas outras empresas realizando emissão de debêntures, né, para você captar mais recursos. Vamos ver mais adiante. 600 milhões de debêntures para investimentos. Receita líquida, como eu falei aqui, crescendo, acima da inflação. E também a gente coloca aqui como base o ano de 2020, né? Então a gente vê aqui que também teve uma variação aqui bem interessante, superior a 2020, pré-pandemia. 2021 tinha ficado um pouquinho abaixo, né? Alguns efeitos aí. Resultado operacional superior a 2021, superior a 2020. EBITDA também, mesma coisa, 14% de aumento. A empresa consegue controlar, tem uma gestão administrativa, operacional e financeira muito boa. É uma empresa realmente de qualidade muito forte, apesar de ter envolvimento aí com o setor estatal, que muita gente não gosta, tá? E em relação a 2020 também é um bom parâmetro. Lucro crescendo, só crescendo, 18%. A gente vê aqui que o resultado financeiro pouco impacta, e aí esse crescimento do EBITDA, do resultado operacional, reflete lá embaixo no lucro líquido. Como não tem uma despesa financeira forte, ela acaba crescendo. A dívida líquida deu um leve aumento aqui, mas como cresceu o EBITDA compensou. Margem bruta, uma leve quedinha, né? Inclusive em relação ao primeiro tri de 2020, mas isso daí é pressão nos custos, quase todas as empresas estão sofrendo, mas em compensação, margem operacional crescendo, né? É o que eu falei, né? A empresa que tem essa gestão absurda aí de excelência muito forte, e aí conseguiu refletir aqui na margem líquida também. E o endividamento dela é de longo prazo, então bem tranquilo, né? E essas debêntures mesmo que a gente mencionou aqui acima, são para longo prazo. Margem EBITDA, né? Crescendo também, margem operacional, margem EBITDA. Algumas empresas têm essa particularidade, né? Tem número que a gente considera como margem operacional e outros com margem EBITDA, já incluindo depreciação e amortização. Endividamento do patrimônio líquido, né? Sobre patrimônio líquido, controlado, dívida líquida sobre EBITDA também, mesmo patamar de 2020. Então a empresa, os destaques aí bem tranquilo de acompanhar. Vê aqui mercado, né? Em relação às regiões, municípios da companhia. A gente vê aqui, porcentagem da receita, né? Concessão de 23 anos, então aqui a maior parte da receita vem de Curitiba, com uma concessão bem forte ainda. Marco Civil do Saneamento se mostrou um pouco de preocupação para algumas empresas, né? Porque abriu competitividade para que tivesse licitações com outras empresas do setor, até empresas estrangeiras. E aí poderia prejudicar talvez a Sanepar, né? Mas a Sanepar tem uma concessão ainda muito longínqua,
de contratos, até desse percentual grande. A gente vê aqui esse percentual mais robusto aqui, onde tem mais tempo aqui de concessão. Índice de cobertura muito forte da companhia. Ela tem uma possibilidade de repasse de preços muito alto também. Coleta de esgoto, que eu falei, que ainda tem espaço para crescer. E aqui alguns outros contratos aqui tem um percentual mais baixo, mas com concessão ainda grande, e outros aqui concessão bem pequenininha. Mas com essa Marco Civil do Saneamento, ainda tem que ter mais municípios, né? Porcentagem grande. Com o Marco Civil do Saneamento, a Sanepar também pode buscar competitividade em outros municípios. E a gente sabe que é uma empresa muito competitiva, né? Em outros municípios, outras cidades, outros estados do país. E economia ativas totais, são mais números operacionais de economia da companhia. Bem difícil, né? Detalhamento do vencimento do contrato, a gente vê aqui que a maioria é após 2033 e tem uma parte que é entre 2023 e 2033. Isso aqui é bom a gente ficar de olho, né? Perigoso, ativo intangível, ativo de contrato, ativo financeiro. Vê aqui que a maior parte também está no longo prazo. E níveis percentuais também, que eu falei anteriormente. Então, bem controlado aí para os próximos 10 anos a empresa. Água tratada, índice de rede coletora de esgoto. A gente vê aqui que tem um percentual para crescer. A gente sabe do Brasil não tem um saneamento adequado, né? Mas no sul do país, onde a Sanepar atua, tem presença uma qualidade maior. Ligações de água, conseguiu crescer também. Continua crescendo a companhia operacionalmente, né? Isso sem a gente falar de indicador fundamentalista operacional. Em gestão operacional, gestão administrativa da companhia, a empresa continua crescendo. Tanto no comercial, residencial mais forte, né? Residencial, comercial também teve um crescimento forte. Mas na industrial, utilidade pública e poder público, mesmo sendo em níveis percentuais bem pequenininhos, teve uma variação positiva. Então é interessante esse crescimento aí. Aqui falando ligação, né, destaque, ligação de água, crescimento em relação ao primeiro de 2021, mais de 73 mil ligações de água, crescimento de 2,2% em relação ao mesmo período de 2021. Então a empresa caminhando muito bem, não vejo destaques negativos por enquanto. Vamos ver, ligações de esgoto, mesmo esquema, continua crescendo, mesmo sendo um nicho aí que tem possibilidade de crescimento maior. A gente vê aqui que até percentualmente foi mais forte que ligação de água. Evolução do volume medido, né? Isso aqui é em relação a gente, às vezes tem pessoas que têm furto ou tem algum problema aí de controle aí da medição. A empresa aqui teve tudo tranquilo, basicamente, em relação ao primeiro tri de 2021, a não ser aqui no industrial que teve uma leve redução, mas aqui utilidade pública, poder público compensando, né? Comercial, a empresa que trabalha redondinha, até a parte administrativa, os funcionários controlando bem os gastos, os sistemas da empresa, enfim, tudo funcionando muito bem. Evolução do volume faturado também crescendo. Evolução do faturamento do esgoto também crescendo. Aqui evolução do índice de perdas por ligação. A empresa conseguiu controlar aqui no período da pandemia. Perdas por ligação, né? Teve uma queda aqui, na verdade, né, em decorrência da pandemia. Mas aqui voltando a ter um controle maior, né? Índice de perdas por ligação. O famoso gato, né? E aí ela está tentando estabilizar, até um pouquinho abaixo ainda que 2020, em relação aos períodos aí pandêmicos. A gente ainda está na pandemia, mas isso daqui tem uma oscilação natural. A gente vê aqui que a empresa está tentando retomar o patamar pré-pandêmico. Dados gerais, aqui falam mais algumas informações operacionais. Ver se tem mais alguma coisa mais específica, né? Níveis de barragem. A gente vê aqui que está bem controlada, a não ser que Passaúna, que está em um nível na casa de quase 60% de disponibilidade. Mas no total, a gente vê aí que bem tranquilo, quase todos os reservatórios cheios, inclusive a capacidade total que a gente vê na média, né? Então, a empresa deve passar muito bem aí agora esse problema macroeconômico do país. Acho que vai voar bem, cara. E falando mais um pouquinho das receitas, de água, esgoto, resíduos sólidos aqui bem pequenininho. Essa parte daqui de resíduos sólidos pode ser que comece a crescer daqui. Acho que isso deve demorar um pouco, de repente 20, 30 anos, mas tem empresas aí investindo pesado nessa. A Ambipar, que eu acho que é a maior player do setor, a Horizon também, empresa potencial grande, a gente fez vídeos.
Mas tu vê aqui que a receita é insignificante por enquanto. Mas a Sanepar, como ela é uma empresa de forte qualidade, ela tem potencial. Receita de serviço também menorzinha, é mais água e esgoto aqui e crescendo em relação aos períodos anteriores, o que pesa mais, mas consegue crescer em todos os segmentos da companhia. Vamos ver aqui, prestando serviço para o município, enfim, doações de clientes, até as doações crescendo, né? Daqui é um indicador também que a gente pode entender como uma satisfação de alguns clientes, né? Total de deduções, daqui teve um leve aumento. Às vezes tem que devolver algum valor. Receita crescendo. Aqui as despesas operacionais, é o que eu falei, né? Aqui é bom te acompanhar. A gente viu que a empresa conseguiu crescer lá a receita. Aqui não tem jeito, mas a gente vê que o materiais é o que tem mais impacto normalmente nas companhias, né? Que está apertando as margens das companhias. Mas o material bem menos peso, né, nos custos operacionais da companhia. É mais pessoal aqui e ela conseguiu crescer abaixo da inflação. Abaixo da inflação, eu diria abaixo da receita também, né? Energia elétrica, claro, cresceu muito, crescendo até para todo mundo. Serviços terceiros, ó, controlado, mesmo tendo crescido. Depreciação, uma despesa não caixa, não tem impacto imediato. Perda na realização de crédito, aqui mais relacionada a não recorrente, né? Valor líquido de estoque também. Ver se tem mais um valor. Acho que é basicamente essas informações aqui que são mais fortes aí do início. E a gente vê que a empresa consegue controlar as despesas operacionais com bastante qualidade, né? Que a gente no total cresceu 14,8% de um tri para o outro. Mas eu acho que a empresa no geral está funcionando muito bem, não está deixando os custos prejudicarem. É por isso que o EBIT está crescendo. Ele está até falando, ó, os materiais, ó, mas eles têm um peso menor de materiais, ó. Principalmente material de expediente, material de operação de sistemas, manutenção, material de tratamentos, aqui não tem para onde correr. Manutenção de veículo, combustível, que pegando o país inteiro, lubrificante. Então, aqui energia elétrica, redução de subsídio nas unidades consumidoras, aumento do volume na régua de bandeira. Então, assim, são coisas que fogem do controle da companhia. Senão poderia estar voando ainda mais o resultado da companhia, tá? Resultado financeiro que a gente falou, né? A empresa tendo um resultado financeiro negativo, mas praticamente no mesmo nível, né? Não mudou nada. Despesa financeira cresceu um pouquinho, né? Teve um peso maior aqui de juros de financiamento, emissão de debêntures que eles fizeram agora, mas tudo planejado, variação monetária passiva também. Mas também conseguiu crescer aqui a receita financeira. Então, um lado compensou o outro, por isso que não teve um impacto forte. E essas emissões de debêntures é planejado, né, para crescimento da companhia, por isso que pesou um pouquinho mais aqui os juros. E aqui a aplicação financeira crescendo por conta de CDB, renda fixa em alta também, e variações monetárias também. Então aqui a gente viu que ficou no 0 a 0, por isso que a empresa consegue compensar ali o ganho no operacional e o ganho no repasse de preço lá no lucro líquido, né? E essa despesa poderia ser menor, mas como ela precisou se captar recursos para crescimento. Falando do lucro líquido, que cresceu, a gente já viu. Remuneração de pessoal, né? Falando um pouquinho, a gente consegue acompanhar se está tendo alguma remuneração muito estranha. Tudo no mesmo nível, aumento natural. A não ser aqui variação de juros que a gente falou, né? De captação de terceiros, de empréstimos, debêntures. Tudo normal. Remuneração de pessoal também tranquilo. As margens muito boas, as margens da empresa, ó, até cresceu, margem operacional. Ativo crescendo, bom sinal. A dívida teve um leve aumento, mas aí foi por conta dessa emissão de debêntures agora. Ele está até falando aqui, um pouquinho de aumento. Mas o grau de endividamento aqui é bem tranquilo, mesmo, praticamente mesmo percentual. Liquidez corrente, leve aumento, mas menos que duas vezes. Liquidez seca também. Índice diferente acompanhado de patrimônio, balanço patrimonial. E o valor patrimonial por ação crescendo. Então a empresa, aí, mesmo assim, conseguindo crescer seus indicadores fundamentalistas, mesmo durante uma crise macroeconômica que vai afetar o mercado como um todo. E EBITDA crescendo, margem EBITDA um pouquinho estagnada por conta de um peso aqui na depreciação, né? Teve um leve peso aqui de 11%.
Empresa aqui, ó, fez investimento, acaba que impacta no operacional da companhia, tirar dinheiro de caixa. Em água, esgoto, não tem jeito, tem que investir mesmo. E em compensação em outros investimentos, ela segurou aqui bastante. Teve um saltozinho aqui do endividamento, né, mas natural. Planejamento da companhia aí para índice de alavancagem, mesmo assim, no mesmo patamar, basicamente. E as dívidas que eu falei, ó, maior parcela aqui, ó, quase mais de 50%, acima de 60 meses. Então, se endividar para o longo prazo não tem problema algum, né? E ainda mais com uma empresa que é saudável. A gente vê aqui, ó, a empresa aqui, ó. Boa parte do saldo devedor aqui, Caixa Econômica, atrelado a um pré-fixado, o indexador TR, a debênture, ó, 4,6 mais o IPCA, né? Se o IPCA ficar controlado, ela deve conseguir aí ter um custo não tão forte. Aqui da 10ª emissão, né? Outra aqui agora ela teve que emitir um pouquinho mais forte, né? Por conta dos juros disparando. Mais para longo prazo, 2032. Inflação sendo controlada, a taxa interna de retorno dos projetos da companhia tende a ser maior, né? Vamos supor que a inflação fique em 6%. 6 mais 5 dá por volta de 11%, né, de remuneração, vamos dizer assim, para quem investir numa debênture dessa. Mas a companhia tem taxa interna de retorno dos seus projetos de 20% para cima, né, normalmente. Então, acaba compensando quando a inflação está controlada. E o mercado tende a jogar para baixo, porque no curto prazo as empresas tendem a ser prejudicadas. Mas só teve algumas emissões aqui que tiveram que ficar um pouquinho descontroladas, até aqui uma aqui de 9%, uma IPCA, mas a vence agora em 2024. Enfim, por conta dessa variação aí da macroeconômica, né? Inflação, taxa de juros, Selic. Aí esse daqui eu acho que é uma preocupação de algumas pessoas, né? Capital votante aqui, 60% do estado do Paraná, né? Mas quem quer investir na Sanepar tem que aceitar isso, é uma empresa de boa qualidade, mas que tem a presença do Estado aí. Questão do payout, o estatuto aqui fala que não pode ser inferior a 25%. Inclusive, a Sanepar é uma empresa num setor perene, num setor estável, mas não uma empresa com payout alto, tá? As pessoas também às vezes confundem isso, né? Dividend yield com payout. Ela pode estar precificada aí, talvez, ter caído um pouco, mas eu acho que ela ainda está com preço acima do valor justo, porque ela teve um crescimento forte nos últimos anos. Mas o payout dela não é forte, é abaixo de 50%, então não acho que é uma empresa de dividendos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Remuneração de acionista, ó. Mesma coisa, não vem crescendo, então que é um bom sinal de governança. Apesar do Estado aí pode querer influenciar, né? A gente viu a Petrobras aí, que falando da DRE a gente já viu bastante, né? Destrinchado. Aqui os ativos também a gente já viu falando um pouquinho, né? Dos ativos passivos, até alguns indicadores. Do ponto de vista do fluxo de caixa, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa interessante aqui. Ó, a empresa até conseguiu crescer, mesmo tendo feito investimentos, né? Caixa operacional, caixa gerada operacionalmente. Então, do ponto de vista do regime de caixa, a empresa conseguiu crescer, né? Em relação ao ano anterior. Muito, muito interessante isso. 344 milhões para 486. Bastante investimento aqui, né? O que eu falei. Né? De um ano para o outro até cresceu o número de investimentos, então acaba que afeta um pouquinho. E aí o financiamento também crescendo, né? Um pouquinho de financiamento obtido. Bom, pessoal, acho que basicamente é isso aí. Basicamente é isso. Assim, a empresa de qualidade muito boa, resultado muito bom, excelente mesmo. Acho que a Sanepar é praticamente impecável, só tem esse ponto aí da gestão que tem uma participação do Paraná. De repente eles podem querer inflar aí o payout e parar de investir. Eu acho que a empresa tem que investir mesmo, tem um potencial para crescimento no setor de saneamento, de esgoto, inclusive com o Marco Civil de Saneamento crescer para outras regiões do país, outros estados, disputar outras licitações, pegar outras concessões. Investir na parte de resíduos, né? Eu falei da Ambipar, da Horizon, que são empresas aí. Esse setor deve crescer muito, mas deve demorar bastante tempo, né? 20, 30 anos. Mas se o governo quiser influenciar, assim como o governo federal recebe muito dividendo da Petrobras, pode começar a adotar uma política maior. Mas não é o que a gente vem vendo por enquanto, né? A remuneração dos acionistas em linha com os anos anteriores. Se vocês ficarem com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Deixa seu gostei para dar uma força pra gente e se inscreve no canal também.
Beleza? Valeu, forte abraço.